batalha espiritual. Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegra-te ao teu mandar. Glória a Deus. Graça e paz seja convosco, meus irmãos. Queridos, a Deus seja a glória para todos sempre. Quero louvar ao Senhor, nosso Deus, por esta grande oportunidade de uma vez mais estarmos assumindo essa tribuna com uma missão. Missão esta nada fácil, mas gratificante, regozijante e edificante, pois para isso o Senhor Deus nos chamou e temos que sempre desenvolver o dom que Ele nos confiou. Paulo, certa feita, admoestou o seu filho na fé Timóteo, quando ainda era pastor da igreja de Éfeso, dizendo: despertes o dom de Deus que há em ti. Despertar o dom de Deus nada mais é do que desenvolvê-lo. Nunca deixar inativo, parado. Deus confiou a cada um de nós um talento que precisamos granjear, precisamos desenvolver. Se você ainda não achou-se na casa do Senhor, e quando falo de casa não me refiro somente a templo, mas se você não se achou ainda no reino de Deus, ore, busque a orientação do Espírito Santo, para que Ele lhe coloque no lugar propício, ou lhe use da maneira que Ele quer usar. Porque Deus quer sim usar aqueles que se colocam à sua mercê, à sua disposição. E Ele é quem chama e quem capacita. Então fique tranquilo, Ele é quem é capaz. Queridos, quero reforçar o meu agradecimento à pessoa do pastor presidente deste ministério, pastor Dário Silva, pela confiança e credibilidade que me é dada de uma vez mais estar sendo contribuinte e cooperador deste ministério para, por meio da palavra do Senhor, conduzi-los à orientação de Deus, ao desígnio de Deus, ao propósito de Deus. E nada mais somos do que embaixadores. E como embaixadores queremos ser fiéis àquilo que Ele nos confiou. Tendo em vista que neste mês de maio estaremos agora, a partir de então, todas as quinta-feiras, permitindo Deus, falando-vos sobre a temática libertação e batalha espiritual. Temática propícia, necessária, fundamental, indispensável para o ministério sadio e o ministério que tem a bênção e a unção de Deus na vida. E se tratando de que nessas duas primeiras quinta-feiras, nós temos 4 para trabalhar nesta temática. Nessas duas primeiras quinta-feiras nós vamos abranger especificamente ao contexto libertação. E sob a orientação do querido Espírito Santo, uma vez mais, ajudou-me para tomarmos por exemplo esta temática, uma igreja que ao seu tempo passou a sofrer inúmeros embates, ataques, tantos internos como externos, em meio ao seu auge espiritual, e que o querido Deus, através do Espírito Santo, conduziu o apóstolo Paulo para orientá-la, para que ela mantivesse debaixo da graça e também vivenciando e mantendo uma
vida espiritual saudável. E assim fazendo, Paulo escreve a epístola à igreja de Colossenses, ou a igreja de Colossos. E eu quero tomar por base o exemplo, dentro desse contexto de libertação, a igreja de Colossos. Então, quero chamar a sua atenção para acompanhar-me no texto que está registrado em Colossenses, capítulo de número 1. Nós vamos ler do versículos 13 ao 15. Primeiramente, Colossenses capítulo 1, versículos 13 ao 15. Perdão, capítulo 1, versículo 13 e 14. E posteriormente o capítulo 2, versículos 13 ao 15. Então, epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, a igreja de Colosso. Os que acharam, digam amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, assim nos diz a palavra do Senhor. Ele, isto é, Deus Pai, nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Eu vou repetir. Ele, isto é, Deus Pai, nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Glória a Deus. Agora capítulo 2 e verso 13 em diante, capítulo 2 e verso 13 ao verso 15, que diz assim: e a vós outros que estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou com ele, isto é, com Cristo, perdoando-nos todos os nossos delitos, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrária, tirou-a do meio de nós, cravando-a na cruz, e tendo despojado os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo e triunfou sobre eles na cruz. E você diz amém? Glória a Deus. Queridos, dentro desse contexto de libertação, o primeiro tópico que vamos enfatizar tem por subtema: maldições quebradas na cruz. Maldições quebradas na cruz. Antes que eu dê início e sequência, quero só abrir um parênteses para chamar-lhes a atenção de algo que o querido Espírito de Deus lembrou-me. Que na medida que você, que aqui me acompanha, que aqui estará presente, participante, atuante, envolvente, comprometido, durante este período deste seminário, eu tenho uma notícia para lhe dar. Se você estiver sensível à voz do Espírito, com a sua mente desarmada, com seu ouvido espiritual aguçado e totalmente vigilante, não se surpreenda se ao decorrer deste ministério, você que não é batizado no Espírito, vier a receber o revestimento de poder. Não se surpreenda a você que ainda está buscando dons espirituais, ser capacitado com dons distintos do Espírito Santo, porque a dispensa do Senhor está aberta para esta igreja, e Ele quer e deseja nos capacitar para a sua obra, para que o reino de Deus se expanda e o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Então, meu irmão, até o final desse seminário, muita coisa grande, extraordinária vai acontecer. Não é porque eu apenas estou dizendo, é porque estou respaldado à luz da palavra e aquilo que o Espírito Santo já está trabalhando aqui nessa igreja e vai continuar trabalhando. Aleluia.
Porque uma coisa é certa: não basta termos as ferramentas, é preciso sabê-la usar. Nunca se esqueça disso. Não basta ter as ferramentas, é preciso sabê-la usar. Glória a Deus. E é por isso que nós estamos aqui, para aprender com o Senhor nosso Deus. Voltando, o apóstolo Paulo agora, dirigido pelo querido Espírito Santo, orienta a igreja de Colosso, que estava vivenciando o seu auge, uma igreja que estava atuante, uma igreja que estava vivificante, e uma igreja que estava experimentando a plenitude de Deus, por meio da ação sobrenatural do Espírito Santo. E à medida que isso ocorria, surgiu-se alguns percalços, surgiu-se alguns empecilhos, mas esses empecilhos não eram comuns, como que aos quais eles já estavam de antemão de sobreaviso, como os ataques externos por parte daqueles que por parte daqueles que resistiam ao Evangelho, ou por parte daqueles que perseguiam os cristãos. Não, senhores, mas agora, sutilmente, sorrateiramente, este empecilho surge no seio da igreja, com o propósito, com o intuito de solapar a genuinidade do Evangelho. Ou seja, o inimigo de nossas almas estava agora investindo pesadamente para diluir, para minar a força dessa igreja. E isso ocorre por duas classes de crentes que estavam no meio da igreja, por duas classes de pensamentos predominantes que estavam induzindo os crentes de Colosso ao erro. E quais são? São duas classes ou dois grupos que se levantaram como árbitros. O que vem a ser árbitros eram aqueles que se colocavam na condição de decidir contra, de privar, de condenar, como Paulo diz no versículo 21 do capítulo 2, como dizer: não toques, não proves, não manuseie, isto é, privando os crentes da verdadeira liberdade cristã. E com isso, a confusão passa a ser gerada, porque agora o progresso da igreja passa a ser retardado, porque esses dois grupos começam a ganhar força, e esses dois grupos de árbitros no seio da igreja tinham suas ideologias, tinham suas predominâncias, e o sofisma, a ideia que se sustentava desses dois grupos, Paulo, pelo Espírito Santo, passa a orientar essa igreja para refutar tais pensamentos. E esses dois grupos são os gnósticos e judaizantes. Gnósticos e judaizantes. Os gnósticos baseavam-se de que a revelação por meio da sabedoria divina não adivinha por aquilo que o apóstolo Paulo lhes havia orientado, ou por os evangelhos revelados através dos apóstolos, mas sim por uma revelação extra-bíblica, e sim por uma revelação extraordinária, porque estes crentes gnósticos estavam sustentando-se na sabedoria terrena, na filosofia terrena, porque assim eram os gregos. Eles eram amantes da filosofia, amantes do conhecimento. Por isso que se dá a origem da palavra sabedoria, que vem de Sofia, isto é, amante da sabedoria. E com isso, esses gnósticos estavam agora sutilmente infiltrando-se no meio da igreja, dizendo: o evangelho que vocês receberam por meio de Paulo, por meio dos apóstolos, por meio das revelações descritas através de Mateus, Marcos e João, não é suficiente. É preciso uma experiência subjetiva, é preciso uma experiência transcendental, é preciso uma revelação extra. E isso causou dano. Não bastasse os gnósticos, vem agora os judaizantes. Quem são os judaizantes? Eram judeus convertidos ao evangelho, que
que agora, para sustentar a sua fé, estavam induzindo os irmãos de que, para que de fato a salvação fosse vivenciada por eles, precisava atentar-se para ritos e cerimoniais que a lei de Moisés estabeleceu. Ou seja, eles queriam que os irmãos salvos em Cristo Jesus retornassem a práticas inseridas, escritas na lei de Moisés, prática como os ritos cerimoniais, como a guarda do sábado, como a guarda da lua nova, como a guarda das festas, como deixar de comer carne de porco e algo semelhante assim, coisa que parece que existe em algumas religiões ainda hoje dessa maneira. Mas veja que os judaizantes passaram a infiltrar essa ideia, e até mesmo a ponto de induzir alguns irmãos de que, para obter a verdadeira adoção e ter o título de filhos de Abraão, precisava circuncidar-se. E Paulo está dizendo: não, a circuncisão já ocorreu, não é na carne, mas é no Espírito, porque nós somos filhos de Abraão por meio da fé. Glória a Deus. Quantos são filhos de Abraão por meio da fé? Glória a Deus. Mas aí começa então esse borbulho, começa agora essa fermentação, e Paulo vai dizer que toda massa levedada, o que ocorre? Estraga, começa a complicar, começa a causar deficiência no crescimento. E aí, por isso que Paulo vai dizer o seguinte, que o escrito de dívida que havia contra nós nas ordenanças, a palavra ordenanças aqui no grego chama-se dogmatizo, é onde originou-se a palavra dogma. Dogmatizo significa submeter-se às regras e regulamentos. Estes grupos se viam na condição de ditar o que era certo e o que era errado, o que tinha que ser observado e o que não tinha que ser observado, o que tinha que ser feito ou não feito, para que de fato os crentes vivenciassem a plenitude do Evangelho. Ou seja, eles estavam privando a liberdade cristã dos irmãos de Colossenses. E aí, Paulo vai deixar muito claro que tais fórmulas, tais dogmas, tais ordenanças não iriam fazer com que eles de fato vivenciassem a plenitude, porque Paulo é enfático no capítulo 1 e verso 13 em dizer que Deus Pai nos libertou do poder das trevas. Isto é, que por meio da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário, possibilitou de romper, de quebrar todas as maldições que estavam sobre nós. Todas as maldições foram quebradas na cruz. Cristo, por sua obra, foi suficiente para anular tudo aquilo que estava contra nós. Porque sobre nós estava a lei da maldição do pecado, a lei da maldição descrita nos escritos sagrados. E a Bíblia diz que por esta razão todos nós estávamos sujeitos à perdição eterna. Mas vindo Cristo, Ele rompeu a barreira de separação que havia entre os judeus e os gentios, e agora promoveu a paz. Glória a Deus. De dois fez um só povo, trazendo-lhe por meio da sua graça e de sua obra, mostrando que a sua obra é suficiente para nos proporcionar a liberdade cristã. A libertação cristã. E aí, Paulo vai dizer o seguinte: ninguém se coloque por árbitro entre vocês. Ninguém se coloque como que alguém que quer reger a vida de vocês, porque isso não é lícito, não convém. No capítulo 2, verso 18, ele vai dizer: ninguém vos prive do prêmio. Por quê? Porque estes que assim faziam, esses dois grupos, alegavam-se uma falsa humildade, baseando-se em culto aos anjos, que é o que nós vamos falar posteriormente, e baseando-se em visões. Mas tudo isso era enfatuado, ou seja, estava enfadados
na sua própria mente carnal. Ou seja, tudo isso era fruto de uma mente nervosa, de quem não estava dando a devida credibilidade ao sacrifício que Cristo realizou. Porque ele, Cristo, ao realizar o sacrifício, o escritor aos Hebreus vai dizer que pelo Espírito Eterno, ele realizou o sacrifício uma vez por todas. Isto é, a obra de Jesus na cruz é suficiente para promover a libertação. Não há mais nada necessário para que o homem alcance a libertação, a não ser que, por meio da fé, ele tome posse da vida eterna e passe a vivenciar esta liberdade cristã. Por quê? Porque os gnósticos e os judaizantes estavam então promovendo isto e querendo corromper o que Paulo havia ensinado, o que Paulo havia orientado os irmãos de Colosso. E nesta privação, eles estavam nada mais do que colocando um jugo sobre os irmãos, quando eles já haviam sido livres do jugo, do pecado e da maldição da morte. Porque Cristo, ao realizar esta obra, proporciona-nos esta liberdade. É por isso que nós devemos andar de cabeça erguida, sem sentimento de culpa. Por quê? Porque não é pelos nossos méritos pessoais que alcançamos a salvação, mas é pela graça, é pela graça, é pela graça, é pela graça, é pelo favor imerecido que nós aqui estamos. Quem foi alcançado pela graça? Deixa eu ver. Coisa linda, é a graça que nos dá esta condição de vivermos a libertação. Essa libertação da lei do pecado e da morte que estava sobre nós não pode nos oprimir continuamente. Por isso que o apóstolo João vai dizer o seguinte: se temos paz com Deus, também devemos ter paz uns com os outros. E se temos paz uns com os outros, nós devemos entender que o sangue de seu Filho Jesus nos purifica de todo pecado. Porque se tem uma artimanha que o adversário sempre vai se valer para nos ferir, para nos atingir, para roubar a nossa convicção de filhos e de libertos em Cristo Jesus, é o sentimento de culpa. Ele sempre vai lançar esse dardo de sentimento de culpa, de que você não é capaz, de que você não é digno, de que você não merece, de que você não consegue, de que você é um fracassado. Sim, ninguém de nós aqui merecemos, e não somos mesmo merecedores, mas a graça nos alcançou. Glória a Deus. Hoje nós podemos dar o brado de vitória, porque Paulo viveu essa luta. Em dado momento da sua vida cristã, Paulo entrou num conflito interno existencial que todos nós entramos. Lá no capítulo 7 de Coríntios, ele vai dizer o seguinte: olha, maldito o homem que sou, porque o bem que eu quero fazer, isso não faço, mas o mal que não quero fazer, isso faço. O mal está em mim. Paulo está dizendo da natureza pecaminosa que nós ainda estamos subjugados. Somos livres, libertos em Cristo Jesus, salvos, justificados, redimidos e regenerados, mas estamos ainda subjugados à natureza adâmica. Enquanto aqui estamos, nós estamos debaixo dessa natureza. E essa natureza, ela se inclina para as coisas do pecado. E é uma guerra, por isso que Paulo vai dizer que o Espírito luta contra a carne e a carne contra o Espírito. E ele chega ao ponto de dizer: olha, maldito o homem que sou, porque eu quero fazer o bem, mas eu não consigo, e o mal que eu quero fazer, isso eu faço. Mas Paulo não se rende ao mal, Paulo não se rende à natureza da carne, porque há muita gente que se rende com a justificativa em dizer assim: olha, Jesus disse que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas você está vitaminando a carne? Você está vitaminando a carne com o pecado? Porque a vitamina da carne é o pecado.
Não é o fato porque a nossa carne é fraca que eu tenho que cedê-la, para que a graça de Deus se acude, não, senhores. Porque esse mesmo Paulo que entra nesse conflito existencial interno, posteriormente ele consegue dar um brado de vitória e entender: peraí, mas eu fui livre, eu estou liberto, porque não é por meus méritos, é pela obra de Cristo, porque Ele venceu a morte, o pecado, e então Ele me garante a vitória. E aí Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus. Nenhuma condenação há. E como eu disse, o inimigo astuciosamente vai sempre lançar em nosso rosto para nos trazer esse sentimento de culpa, por um momento de fragilidade, por um momento de descuido, por um momento de não vigilância, por um momento de um ato que falamos, fazemos ou pensamos, e aí ele vem para nos trazer esse sentimento de culpa. Por quê? Porque ele é o acusador. Por isso que o seu nome é Satanás. Satanás significa acusador. E a Bíblia nos diz que ele nos acusa 24 horas. O diabo está 24 horas nos acusando. Só que aí que está a diferença, meu irmão. Pedro vai entender essa verdade, porque ele também passou por esse mesmo conflito que você passa e eu passamos. Porque ele vai dizer: amados, não pequeis, não convém que nós pecamos, porque nós já estamos livres, já estamos libertos, já estamos debaixo da graça, vivemos pela fé. Mas porém, se pecar, lembre-se, não se renda ao pecado, não desiste, não jogue a toalha na lona, não. Lembre-se que você tem um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor. Recorra a Ele, busque a Ele, renda-se a Ele, confesse a Ele. Ele é poderoso para perdoar os nossos pecados. Ele é poderoso para nos dar esta graça. Por isso, meu irmão, que Jesus realizou esta obra, porque nós mesmos não somos capazes por nós mesmos. Mas o interessante é que a libertação, ela, na medida que ocorre em nossas vidas, ela vem em fases distintas. À medida que nós, quando estávamos debaixo do jugo do pecado, que éramos por natureza filhos da ira como os demais, como diz a Bíblia, quando passamos pela fé, receber a Cristo Jesus, recebemos uma libertação imediata. Essa libertação imediata é a libertação da condição de sermos pecadores regenerados. Você continua pecador, eu continuo pecador, porque a Bíblia diz que quem diz que não tem pecado é o quê? Mentiroso. Ninguém aqui vai usar que não tem pecado, e quem ousar dizer é mentiroso. Mas a questão é que agora nós somos pecadores regenerados. E por sermos pecadores regenerados, agora não mais reina sobre nós o pecado. Não somos mais escravos do pecado. Então recebemos uma libertação imediata para nos condicionar como regenerados e santificados. Esta obra é sobrenatural, é uma obra do Espírito Santo em nós. Mas existem as fases, que agora é o processo de a santificação. Aí é um processo mútuo, é tanto um processo de Deus para conosco, como de nós para com Deus. Por quê? Deus está operando em nós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade, como também nós estamos nos rendendo a Ele, reconhecendo que Ele é soberano e reina sobre nós. Aleluia! Porque se assim fizermos, nós estamos sempre o quê? Livres da escravidão do pecado. E aí, subjugamos o nosso espírito, a nossa vontade, a vontade de Deus, a vontade do Espírito Santo. Veja que é um processo. E aí nesse processo, nessa fase, que é um processo que leva tempo, não é da noite para o dia.
Porque você já imaginou se fosse algo assim que, para de fato a pessoa ter a certeza da salvação, só o tempo que lhe diria, o ladrão da cruz não seria salvo nunca. Que nem batizado deu tempo dele ser. Jesus já deu a certeza para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por quê? Ele tomou posse da vida eterna. Creu. Se com tua boca creres que Jesus Cristo, em teu coração creu que Jesus Cristo, e com a tua boca confessares, o que a Bíblia diz? Serás salvo. Está aí, libertação imediata. Agora, o processo de santificação é contínuo, é gradativo. E aí você tem que cooperar com Deus e Deus vai operando em você. E isso vai acontecer de uma maneira extraordinária, que aí é onde eu vou revelar no segundo tópico. Mas o que nós precisamos já ter em mente, a princípio, é que todas as maldições foram quebradas na cruz. Todas essas maldições. E aí, não há ninguém que possa nos privar do prêmio desta graça. Porque da mesma semelhança que aconteceu com a igreja de Colossos, em que os gnósticos e os judaizantes estavam sorrateiramente solopando a genuinidade e a pureza do Evangelho, nos dias de hoje ainda assim acontece. E nós temos o testemunho, e atestamos e acompanhamos do surgimento do chamado neopentecostalismo. Eu aqui estou exercendo um seminário e falando a uma classe de crentes pentecostais. Sim ou não? Quem é pentecostal aqui? Levanta a mão agora. Crentes pentecostais, eu não estou falando a tradicionais, crentes pentecostais. Então eu tenho que trazer para o nosso ramo, para a nossa linha teológica. E infelizmente nós estamos sendo bombardeados 24 horas. E ainda mais se vai se aproximando o dia da vinda de Cristo, mais tem se surgido movimentos que são chamados neopentecostais. O neopentecostalismo se originou por volta dos anos 90 em diante, porque quem precedeu o neopentecostalismo foi os carismáticos. No ano 70 foi que surgiu-se o movimento carismático, nos anos 70, através de alguns católicos que acreditaram que receberam o batismo do Espírito Santo e falavam em línguas aglossolária. Então agora eles vêm trazendo uma nova forma de culto, onde os cultos eram mais envolventes, alegres, e alguns falando em línguas e dizendo estar debaixo da unção do Espírito Santo, mas não abriam mão da idolatria. Então não era de fato uma ação do Espírito Santo, porque não há como Deus trino, soberano, único e verdadeiro comungar com ídolos. Não há como. Deus não abre mão da sua glória. Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, o surgimento carismático se dá nos anos 70. Por isso que vem de carisma, que é a mesma palavra grega que será paradons, charisma, carisma, dons espirituais. Passou-se os anos, veio os anos 90. Dos anos 90 em diante surge-se o movimento neopentecostal. Os neopentecostais agora é oriundo de várias ramificações, não só daqueles que, por meio do grande reavivamento pentecostal que surgiu em 1910 na Rua Azusa, mas posteriormente também surgindo no Brasil, mas de muitos que saíram até do próprio tradicionalismo, das igrejas tradicionais, wesleyana, presbiteriana e tantas anas por aí, e vieram, só que aderiram ao movimento neopentecostal. O movimento neopentecostal, ele veio promovido mais por incitações e manipulações que originou-se nos Estados Unidos. O chamado movimento neopentecostal, quem é os pais do neopentecostalismo é Kenneth Hagin e David Copeland. E houve uma febre de Kenneth Hagin espalhando livros e mais livros pelo mundo afora. Livros como Fé na Fé, Fé nos Milagres, enfim, despertando a fé
e era uma ênfase demasiada nessas questões. Mas tudo isso usando-se de várias técnicas e formas que nós vamos falar ainda. Mas quando chegou no Brasil, tomou uma força muito grande, porque aí veio também carregada da chamada teologia da prosperidade. Porque a teologia da prosperidade é o neopentecostalismo. É onde se vale de métodos e técnicas e fórmulas pragmáticas. O que é pragmatismo? É a filosofia de que os meios justificam os fins. É o que dá resultado, é o que funciona. Mas nem tudo que dá resultado é de Deus. Nem tudo que funciona é de Deus. Nem tudo que dá certo é o certo. Que não basta ter boa vontade. De boa vontade o inferno está cheio. Tem muita gente sincera no reino de Deus e com boa vontade, mas estão errados. Não tem base bíblica. Davi teve boa vontade, mas estava errado e Deus condenou. Sabia disso? Davi foi um homem que tinha uma boa vontade, uma boa disposição. Eu quero a arca de volta para Jerusalém. Eu quero a presença de Deus. Oh, meu irmão, que coisa linda. Quem que não quer? Mas ele usou dos meios errados. Mandou construir um carro novo. Traz a arca no carro de boi. Ah, é? A teologia da prosperidade é. Resultado, consequências drásticas, morte de sacerdote. Aí quando ele deu em si, disse: o que eu fiz? Estou cheio de boa vontade, mas eu estou errado. Estou sincero, mas estou errado. Porque a arca não podia ser carregada em carros de boi. Para isso que se atravessava varais, havia argola nas quatro pontas da arca, porque se colocava os varais para carregar nos ombros. Isso representava a soberania de Deus sobre os homens. Aleluia. Isso mostrava o caráter móvel de Deus. A presença de Deus não se limita a um lugar, a um espaço, mas está em tudo e em todos os lugares. E Davi quebrou esse princípio e teve consequências. Tem muita gente assim hoje. Tem boa vontade, tem sinceridade, mas está errado. Nós precisamos voltar onde? Para a palavra. E Davi voltou-se para a palavra. Aí a arca de Deus veio do modo certo. Aí a presença de Deus chegou no modo certo, glória a Deus. Então, veja bem, o movimento neopentecostal, ele vem trazendo algumas ênfases demasiadas. Não dá tempo de eu falar especificamente de todas, mas como eu disse, os pais do movimento neopentecostal é Kenneth Hagin e David Copeland, americanos, que conseguiram influenciar muitos líderes do Brasil e trouxeram muitas igrejas que até hoje estão existentes, que são praticamente filhos na fé de Kenneth Hagin e David Copeland. Depois surgiu muitos nos anos 2000, Davi Milhones e uma série de outros aí que vieram. E esses trouxeram esses movimentos, essas técnicas, essas formas, para tentar atrair, agregar as multidões. E quais são as ênfases que eles dão? Primeira ênfase demasiada: experiência subjetiva. O que é experiência subjetiva? É aquilo que todo cristão de certa forma tem. A fé em Cristo é uma só, sim ou não? Sim. A fé em Cristo ela é objetiva, é absoluta, ela é verdadeira, fato, acabou. Agora, nós, na medida que alcançamos esta fé, esta salvação em Cristo, passamos a ter o quê? Uma experiência. E a experiência, ela é distinta, é diferente, cada uma alcançou esta graça de modos distintos. Não houve uma via de regra. Nem todo mundo nasceu no berço evangélico. Nem todo mundo foi salvo porque estavam já nas últimas. Não, nem todo mundo foi salvo porque estava oprimido das drogas, dos vícios. Não. Foi a fé, foi o amor que nos atraiu. Aleluia. Foi o amor de Deus que nos atraiu. O que nos atrai a Cristo? É o seu amor. Fomos constrangidos pelo amor. Só que agora, as experiências elas se diferem. Cada um tem uma experiência aqui. Se nós darmos a oportunidade para como foi o momento que você se encontrou com Cristo, vai ser cada um falando de uma forma diferente. Eu, particularmente, me rendi a Cristo, não foi dentro de uma igreja, não foi em um culto, não foi em uma campanha, não foi em nenhum lugar de oração, foi em quatro paredes dentro da minha casa.
Eu ouvi a voz do Espírito Santo e não resisti e me rendi ao Senhor. Aleluia. E assim acontece com isso. Isso é o que? Experiência subjetiva. Aí o que acontece? A ênfase demasiada do movimento neopentecostal é de que a experiência subjetiva passa a substituir a doutrina. A palavra da salvação, a doutrina, a fé, ela está aqui, ó, revelada nas Escrituras. Aleluia. Só que as experiências se variam. Só que eu não posso estabelecer a minha experiência como via de regra, como doutrina. Vou dar um exemplo muito simples, em tese, bem pequeno aqui. Se o Espírito Santo, a partir do momento que você se converteu, vamos falar para o irmão aqui, para o irmão. A partir do momento que o Espírito Santo tocou em teu coração, você se converteu, e você nessa experiência, teve uma experiência muito forte, que ele te disse assim: filho, a partir de agora eu não quero que você ande mais de bermuda, é só de calça. Obedeça. Obedeça. Faça. É ele que falou com você. Agora nem por isso vai dizer, ó, cuidado, irmão, você fica dando de bermuda, você não está convertido não, viu? Você não está liberto não, viu? Olha, Deus falou comigo. Deus falou com quem? Comigo, não foi com você. Agora o que fala comigo e o que fala com você está aqui, ó. Aleluia. Palavra de Deus. Aqui fala comigo e com você. Fala com o japonês, fala com o africano, fala com o asiático, fala com o europeu, fala com todo mundo. É universal a salvação. É a palavra universal. Mas agora a experiência é subjetiva. Agora o que está acontecendo? Os movimentos neopentecostais, as pessoas passam a ter experiência subjetiva e impõem ela abaixo de que é Deus que está mandando fazer na vida de todo mundo. Como, por exemplo, os neopentecostais extremistas, daqueles que impõem ela abaixo, que falam, não, os irmãos não podem cortar o cabelo, misericórdia. Eu mesmo, quando eu me iniciei a minha fé, eu vi cada coisa que hoje eu lembro me trazendo memória e falo, Jesus Cristo, que ignorância, que coisa terrível. Um exemplo mesmo, teve uma missionária que na época, muitos anos atrás, há mais de 15 anos atrás, disse que teve um arrebatamento. Ela era rebelde. Aí hoje eu fico pensando, meu Deus, Jesus arrebata aquele de rebelde, e o obediente que está submisso, pagando preço, não vai nada. E o rebelde é arrebatado. Coisa, né? Ela disse que foi arrebatada, foi para o céu, depois foi para o inferno. Irmão, eu vou ser sincero para você, se a gente me fala que vai para o inferno, eu fico com o pé atrás. Porque, ó, eu sou sincero em dizer para vocês, eu falo para Deus, Deus, eu não preciso você ir para o inferno, ou me mostrar o inferno, para acreditar que ele é real. Eu sei que é real, Senhor. Não quero nem ter graça de sair. Agora, se o Senhor quiser fazer como fez com Paulo, me levar até o paraíso, mostrar coisa, para me levar. Glória a Deus. Só que coisa interessante, olha só, olha o que a Bíblia como é linda. Paulo, que é Paulo, teve um arrebatamento, foi até o paraíso de Deus, ao terceiro céu, viu coisas e ouviu coisas que ao homem não é lícito falar, e alguém vem e diz que vai para o inferno, e agora vai e começa a falar um monte de baboseira. Que negócio é esse? E aí uma dessas diz que foi para o inferno, aí chegou lá, tinha um compartimento, e um anjo mostrava, e nesse anjo mostrava que tinha lá umas caixinhas com um monte de fio dourado. Aí ela perguntou, o que são essas caixinhas? Ela disse, são os fios de cabelo que as irmãs andam cortando. Eu disse, meu Deus, o céu virou o cabelo, salão de cabeleireiro. O cabelo está lá no céu. Oh, meu Deus do céu. Pastor, o senhor vai receber cabelos. E brancos como a lã. Eu já estou recebendo. Então veja só, veja que são coisas que não tem nexo, não tem fundamento, não tem base bíblica, não edifica. Alguns tinham uma época que dizia, uma vez mesmo eu fiquei até meio preocupado, porque eu estava começando na fé, eu era ainda gatinhando e passando uma dificuldade financeira na época, não tinha condição de comprar um terno completo, não tinha condição de ter uma roupa, né? Que hoje até às vezes eu olho e falo, Jesus, estou chique demais, mas não tinha, eu tinha que comprar na base do brechó mesmo. Ia lá no brechó, comprava um paletó de uma cor, calça de outra,
gravata de um, e aí parecia aquele, né? Jesus amado. Não, eu ia nos brechó mesmo, eu ia nos brechó. Saia caçando os melhores brechó de Campinas ali, não sou nada bobo também, e pegava. E aí um dia eu comprei um prendedor de gravata, que hoje eu não uso mais, graças a Deus. Mas teve uma época que usava muito prendedor de gravata, né? E aquele prendedor de gravata, às vezes cada um tinha um desenho de uma forma. O meu era um jacaré. E aí eu estou num belo culto, chego no culto com aquele prendedor de gravata, todo achando que estava abafando. Aí chega um abençoado e ele diz: irmão, só em Cristo Jesus tem poder. Como assim, meu irmão? Rapaz, bem cuidado com esse prendedor disso que aconteceu, meu irmão. Rapaz, olha, teve uma irmã que falou que esse negócio de prendedor é um perigo. Esse negócio de crente andando com um prendedor gravata, com cobra, quando sair, o inimigo vai rolar no pescoço. Eu disse, sabe, cara? Mas pronto, agora foi rolado mesmo. Jacaré que me engoliu. Sabe, é umas coisas que não tem pé nem cabeça, não tem nexo. Mas isso, querendo ou não, atemorizou muito crente. Teve muito crente que deixou de fazer muita coisa. Isso são o quê? São árbitros querendo privar você da sua liberdade cristã. Você já saiu de um mundo de opressão, de escravidão, para viver a liberdade em Cristo Jesus. Por isso que Paulo diz que agora, para os irmãos de Colossenses, que o único árbitro que deve dominar em nosso coração, sabe o que é? É a paz de Deus, a paz de Deus, que a paz de Deus domine, governe os nossos corações, glória a Deus. Porque Paulo diz em Romanos 5:1, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus. Quem tem paz com Deus? Glória a Deus. Está em paz com Deus? Aí voltando, com relação à experiência subjetiva, os neopentecostais usam muito disso. Diz que recebeu uma revelação, passou não sei quantos dias em oração, e Deus mostrou, e agora impôs que tem que ser feito assim. Se não for dessa maneira, Deus não vai agir, Deus não vai operar. Isso é experiência subjetiva. Isso é experiência subjetiva. Se Deus falar para você, minha irmã, não usa mais roupa de cor vermelha, não use mais. Se Deus, aí é você e Deus. Mas não imponha isso em outras pessoas. Só para fechar essa parte, teve um caso que o pastor comentou, achei muito interessante, de uma jovem que havia recém-convertido e trabalhava no supermercado de caixa. E essa jovem, muito bonita, tanto de rosto como de corpo, e ela, recém-convertida, ainda usava aquelas roupas ainda um pouco agarrada, apertada, modelando o seu corpo, e ela ia trabalhar normalmente, mas agora com aquele coração cheio de Deus, com a vontade, com aquela sede de querer servir ao Senhor. E um belo dia, olha como que é, por isso que eu falo, aí é um particular, é uma experiência que você tem com Deus, e Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Deus conhece a minha e a sua estrutura. E aí um belo dia ela sai para ir para o almoço, e quando ela sai do caixa, ela passa de frente às vitrines do corredor do mercado, e essas vitrines eram espelhadas. Aí quando ela mesma olhou para o espelho e se viu, ela disse: misericórdia, que calça agarrada é essa, Jesus? Ela disse assim: está mais justa do que a justiça do Senhor. Meu Deus! Ela ficou escandalizada com ela. Ela ficou com tanta vergonha que ela não foi almoçar. Ela voltou e se escondeu por trás do caixa, porque atrás do caixa ninguém vê nada. E ficou, e agoniada, e trabalhando o dia inteiro naquela agonia, naquela aflição. E aí não via a hora de ir embora. Foi embora, pegou um avental, se cobriu. E nunca mais ela usou uma calça daquela forma. Agora, foi alguém que chegou para ela e disse: olha, você está escandalizando? Olha, você está com o Espírito Santo. Porque nós somos templos do Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito tem ciúmes. Ele tem ciúmes de nós. Por isso, meu irmão, que eu sempre digo, a verdadeira santificação não é de fora para dentro, é de dentro para fora. O que você é por fora é o que você é por dentro. Se você está liberto em Cristo Jesus, você não se apega às coisas externas, você está sempre procurando progredir, crescer e fazer com que tudo seja para a glória de Deus. Amém? Então, queridos, a
Agora, encerrando esse ponto, Paulo vai dizer que, ou seja, o movimento neopentecostal dá essa ênfase em experiências subjetivas. Outras ênfases, o uso de palavra de efeito. Uso de palavra de efeito baseando-se em pensamento positivo e confissão positiva. O movimento neopentecostal, as igrejas neopentecostais se valem muito dessa técnica. Irmão, vamos repetir 10 vezes, 12 vezes, aí a coisa vai acontecer. Mas peraí, o que é isso? É confissão positiva. Isso são técnicas orientais ocultistas. Sabe quem usa isso? Hinduísmo, budismo, yoga, Seishinoye, usa todas essas técnicas. O mantra, e infelizmente, olha só, muitos crentes não estão se apercebendo. O movimento neopentecostal sutilmente infiltrou essa técnica de que um pensamento positivo e confissão positiva nos louvores, nos hinos. Tem hinos que eu vou te falar que é abençoado, e graças a Deus que aqui só canta hino ungido e abençoado. Mas tem aí alguns hinos de hoje, dia, que, meu Deus do céu, é uma frase que repete 100 vezes a mesma coisa, fica 10 minutos repetindo a mesma coisa. Gente, isso é mantra. Isso é mantra. No yoga é usado isso como uma mantra. Isso aí mexe na psique, trabalhando no subconsciente, para poder que a pessoa fique impregnada de que não vai dar certo, 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 vai dar certo. Aí dá errado isso. O que aconteceu que não deu certo? Meu irmão, o fato de eu pensar positivo não quer dizer que tudo vai acontecer positivo. Pode dar errado, mas isso não pode mudar a minha postura. Por isso Paulo diz que nós devemos viver a renovação do vosso entendimento. A renovação do entendimento não se limita em um pensar positivo. Mesmo dando errado, eu sei quem eu tenho crido. Eu sei quem eu tenho crido. Tá bom? Por quê? O neopentecostal se vale dessa técnica do palavra de efeito, pensamento e confissão positiva, e aí vem se surgiu-se o que? O determinismo. Eu determino. Aí o camarada põe o pé no cartucho e diz: eu determino, é meu. Tudo que eu pôr a planta do pé será meu, eu determino. O cara não está determinando nem lá dentro da casa dele, rapaz. Não manda nem na mulher, nem no cachorro para determinar o quê? Oh, Jesus amado. Amados, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que se esperam. Eu não preciso ver para crer, eu preciso crer para que o milagre aconteça. Nada pode roubar essa convicção sua. Não vivemos por vista, vivemos pela fé. É óbvio que Paulo vai nos orientar lá em Efésios, vai dizer: amados, tudo que é louvável, tudo que é de boa fama, tudo que é agradável, tudo que é puro, nisso pensai. Eu tenho que pensar em coisas boas, maravilhosas, coisas do céu. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, diz Paulo. Mas agora o fato de ficar determinando na cabeça: não, eu vou determinar, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Calma, não é isso aí, isso é mantra, isso são técnicas hinduístas, budistas e ocultistas. Outra ênfase que muitos têm se valido disso aí é a chamada. Por isso que eu disse que a cruz de Cristo possibilitou quebrar todas as maldições. Por quê? Porque aqui entra um ponto muito perigoso. O neopentecostalismo tem dado uma ênfase muito pesada hoje, principalmente através de muitas campanhas de quebra de maldição, porque se baseiam em maldição hereditária. Isso é um perigo. É um perigo. Se nós vimos claramente que a palavra do Senhor é enfática em nos mostrar que a cruz de Cristo quebrou todas as maldições, por que é que eu tenho que ficar preocupado agora em quebra de maldição? Em maldição hereditária? Ah, porque o meu tataravô fez assim, atingiu meu vô e pegou meu pai e agora vai me atingir também. Mas peraí, o que diz a Bíblia? Então vamos anular o que diz em 2 Coríntios 5,17? Vamos anular o que diz lá. O que diz em 2 Coríntios 5,17? Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo
que você tem que ficar se martirizando de passado? Quem traz o passado para a sua vida é o diabo. O diabo que tem um baú carregado do seu passado, que vira e mexe, fica abrindo para você, jogando na sua cara. Então pare de ficar trazendo o passado. Ai, porque eu fui torturado. Ai, eu tenho um trauma de infância. Meu pai me batia, me agredia, não sei o que. Meu irmão, vou ser sincero para vocês. Eu vou abrir meu coração aqui para vocês. Eu não sou de contar meu testemunho, mas se eu fosse viver de passado, se eu fosse viver de traumas, nem a minha amada querida Esther ia me conhecer. Ela não ia ter esse privilégio. Oh glória! Não ia ter esse privilégio de me conhecer. Sabe por quê? Porque eu vim de uma família muito pobre. Eu cresci dormindo até os 12 anos em sofá. Fui ter minha primeira cama com 13 anos de idade. Eu só dormi em sofá. Eu recém-nascido, minha mãe contou isso para mim. Eu recém-nascido, com 1 ano e alguns meses, a minha cama era uma madeira com uma mofadinha e um lençol que ficava entre a cama e a parede. Ali dormia minha mãe, meu pai e eu nessa tábua de madeira coberta por uma mofadinha fininha, que vira e mexe à madrugada, ela acordava eu com o bocão aberto, porque a cama afastava, os abençoados esqueciam que eu estava lá, e pum, lá vai o testão do menino aqui, no chão. 13 anos de idade eu vim ter a minha primeira cama de mola. Jesus amado. Ô caminha, quem já teve aquela cama que dobra? Ô caminha tribulosa. Eu queria continuar no sofá. Queria continuar no sofá, porque eu caminha tribulosa. Aquelas molas doíam, acordava. 13 anos. A minha mãe estava mais de 20 anos desviada da igreja. Minha mãe hoje, serva do Senhor, já foi dirigente de oração por 13 anos, mulher de Deus, mulher de oração. Foi por meio de suas orações que o Senhor Deus me alcançou com a sua graça. Só que escute, 20 anos essa mulher estava escrava do diabo. Durante esses 20 anos ela afastada de Deus, você sabe quem era o saco de pancada dela? Eu aqui. Eu apanhei de fio, de ferro, de pau, de escova de lavar roupa, de vassoura, de taco, de tudo que você imaginar. Eu vivia cheio de vergonhas. Minha mãe, quando batia de cinta em mim, não era com a cinta, era com a fivela da cinta. Ela fazia questão de bater com a fivela. Eu tenho vários hematomas no meu corpo, porque eu sempre fui muito agitado, eu era um menino que ficava na rua o dia inteiro jogando bola, brincando, soltando pipa, jogando pião, não sei o quê. E quando chegava em casa todo ralado. De carrinho de rolemã, de corrida, de bicicleta, testa ralada, nariz ralado. Só que tinha um porém. Além de chegar ralado, machucado, tinha que tacar metiolate, que ardia na minha época, que eu usava metiolate hoje no arte. Meu metiolate ardia, minha mãe fazia tacar metiolate e batia em mim. Ela falou, por que eu estou apanhando? Porque você se machucou. Eu cresci debaixo desse jugo, dessa escravidão, sendo oprimido, sendo maltratado. Hoje, se o pai fizer o que minha mãe fez, vai preso. Só para você ter uma ideia, tá? Eu estou dizendo isso porque, olha só, se eu fosse carregar esse tipo de trauma para a minha vida hoje, meu irmão, eu não seria o homem mais feliz da terra. Porque hoje eu sou um homem liberto, feliz, alegre, ungido, debaixo da graça de Deus. Eu sou uma nova criatura. Mas esse velho homem apanhou que nem gato dentro de saco, meu irmão. Apanhou que nem condenado. Você tem uma ideia? Uma vez a minha mãe fez me passar uma vergonha, que se hoje uma mãe fizer isso hoje, é denúncia na certa. Eu estava na escola estudando, estava de bermuda estudando. Fiquei com vontade de ir no banheiro, pedi para a professora, quero ir no banheiro. A professora, não vou deixar, porque todo mundo já está indo. Professora, não estou aguentando, comecei a chorar. Não, você é mãe, não sei o que para sair. Fiz xixi na rua. Aí o que acontece?
além de passar por essa vergonha, ainda recebo um bilhete da diretoria para ir dar para minha mãe, ocorrido. Quando eu chego em casa, sabe o que minha mãe faz? Pega a cinta, pega a fivela, dá tudo na minha coxa, e no outro dia fala assim: agora você vai de bermuda para todo mundo ver os seus vergonhas. E se perguntar por que você apanha, porque você fez xixi dentro da escola. Hoje, nada disso me assola, nada disso me conturba, nada disso me aflige. Amo a minha mãe de paixão, sou devedor da vida dela, porque independente de tudo isso ela fez na ignorância, na opressão, mas hoje ela é uma santa de Deus, uma mulher de Deus, liberta por Deus, e eu também estou liberto, e nem por isso eu vou fazer o mesmo com o meu filho, qualquer quer que seja. Sabe por quê? Porque eu sou uma nova criatura. Mas amados, essa questão de maldição hereditária, muitos se apegam a um ponto do Antigo Testamento. E o ponto do Antigo Testamento já não se refere à dispensação da graça atual. Cristo já nos libertou. Cristo já nos libertou da salvação. Só para encerrar esse ponto, você lembra de um encontro que Jesus teve com um moço que era cego de nascença? O que os discípulos perguntaram para Jesus? Senhor, quem que pecou, o pai ou a mãe, para que ele nascesse cego? O que Jesus disse? Nem o pai e nem a mãe, mas isto é para que o Filho de Deus seja glorificado. Ele não mais será cego, ele vai enxergar agora. Ou seja, agora a tua vida, meu irmão, é para a glória de Deus. A tua vida está liberta, transformada. Mas eu encerro dizendo o seguinte: a paz de Cristo deve dominar os nossos corações. E por que agora nós devemos ter essa plena convicção de que todas as maldições foram quebradas na cruz? Primeiro, porque nós deixamos claro, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Vivemos uma nova criatura. Colossenses 3,15 diz que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Agora deixa eu trazer uma palavra profética de Deus para a tua vida. Segure a sua mão aí, você que crê que todas as maldições foram quebradas na cruz. Segure a sua mão comigo, você que crê nisso. Isaías 54:17: toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que usar contra ti juízo, tu a condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Sobre a minha vida, sobre a tua vida, não vale encantamento. Maior é aquele que está conosco. Por isso, meu irmão, que crente não tem que ter medo de macumba. Crente não tem que ter medo de macumba, não. Quem tem medo de macumba é crente desobediente. Ah, vou deixar claro. Crente desobediente, macumba pega em crente obediente, sim ou não? Não. Agora em crente desobediente pega. Então não brinca com coisa séria. Nós vamos falar mais à frente. Não brinca com coisa séria. Mas crente que vive a palavra de Deus, macumba não pega, meu irmão. Pode passar na frente da encruzilhada, ver cabeça de bode, farofa, vela vermelha, preta, roxa, rosa, azul, e não precisa fazer sinal de cruz, não, meu irmão, pelo amor de Deus. Não, porque tem crente que nessas horas o sangue deixa eu desviar. Não, meu irmão, deixa lá. Não é contigo, não mexe com isso não, mas também não brinca. Porque tem uns que estão até brincando, porque tem música que diz: chuta o guitarra, vamos dar bicuda. Não sai também, né? Não mexe com isso não, deixa quieto lá. Entendeu? Não brinca com isso aí não. Mas também não tenha medo dessas coisas não, meu irmão. A tua vida está escondida com Cristo em Deus. A tua vida está escondida com Cristo em Deus. Aleluia. O maligno não lhe toca. Aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Glória a Deus. Pode atacar na sua carne, pode atacar na sua saúde, mas no seu espírito, na sua alma, não pode atacar. E aí eu encerro dizendo o seguinte: o que nos faz de fato, e aqui eu resumo, o que nos faz de fato vivermos esta liberdade cristã, essa libertação de Cristo? É tomando posse da vida eterna. Sabe o que está acontecendo hoje? Muitos vieram para o Evangelho
mas não tomaram posse da vida eterna. O que é tomar posse da vida eterna? Tomar posse da vida eterna não é apenas crer na promessa de que no porvir há um lugar preparado para você. Não é isso. Esse conceito é um conceito simples, correto, mas simples. Olha o que Paulo disse em 1 Timóteo capítulo 6, verso 12. Rápido. 1 Timóteo 6 e 12. Vamos tomar posse da vida eterna. O que é tomar posse da vida eterna? Vamos lá, rapidinho. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamados e que dele fizeste uma boa confissão perante muitas testemunhas. Toma posse da vida eterna. Olha para mim agora. Sabe o que é tomar posse da vida eterna? É combater o bom combate da fé. É saber que nessa batalha espiritual que a gente vive pela fé, é um bom combate, não é mal não. É bom. Sabe por que é bom? Porque essa fé, ela é poderosa em Deus. Essa fé, ela é edificante, é vivificante, e ela é eficaz. Então, esse tomar posse da vida eterna significa, vou dar um exemplo. Tem muita gente que acredita que tomar posse da vida eterna é apenas dizer, não, mas eu creio que eu vou ser salvo. Eu creio que Jesus perdoou meus pecados. Eu creio que o meu nome está escrito no livro da vida. Amém. Tudo isso é a base. Agora, o tomar posse da vida eterna significa o andar em novidade de vida. O tomar posse da vida eterna, eu vou dar um exemplo. Tem muito crente que está igual a Marta. Está igual a Marta. Lembra quando Lázaro morreu? 4 dias se passaram. Aí lá vem Jesus. Quando Jesus chega, olha o que a Bíblia diz em João 11:21, não precisa abrir. Diz assim, ó, disse Marta a Jesus, Senhor, com aquele jeitinho de crente que não sabe o que é tomar posse da vida eterna, fica todo cheio de autocomiseração. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Acabou tudo, para quê? Nem precisava ter cômodo. Aí Jesus fala assim, você não tomou posse da vida ainda. Marta, você não entendeu. Aí Jesus disse assim, olha, ainda agora porém sei, aí ela diz, ainda agora porém sei que tudo que pedires a Deus Ele te concederá. Aí naquela desculpinha, eu sei que o Senhor tem poder, mas é tarde demais. Aí Jesus disse assim, teu irmão ressuscitará. Jesus fez uma afirmativa, teu irmão ressuscitará. Quando ele falou isso, ela novamente volta para aquele conceito básico e aquele conceito raso de muitos crentes que ainda não tomou posse da vida eterna. Ela diz o seguinte, eu sei que ressuscitará na ressurreição no último dia. Eu sei. Aí Jesus olha para ela, Marta, escuta uma coisa, eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você não está entendendo, Marta? Eu não estou falando de uma ressurreição no último dia, de todos os salvos. Eu estou dizendo agora, teu irmão ressuscitará. Toma posse. Creia no milagre. É assim que tem muito crente hoje. Ele vem para o Evangelho, mas não se apropriou do Evangelho, e aí vive uma vida medíocre de mendiguez. Ele não consegue ainda apropriar-se daquilo que lhe é por direito. Tomar posse da vida eterna, como eu disse, é viver em novidade de vida. Romanos 6:4, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressurgiu dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Crente não é para viver o mesmo sempre. Deus sempre tem novidade. Agora vou usar um costume do pastor Dário. Olha para o teu irmão e diz, irmão, Deus tem novidade para a tua vida. Olha para ele, que Deus tem novidade para a tua vida. Pare de ficar vivendo essa mesquinhez, se conformando. Agora tá bom, já tenho um emprego, já tenho um casamento,
já tenho uma casa, estou uma igreja, dou meu dízimo, dou minha oferta. Aí, meu irmão, novidade de vida. Deus quer te surpreender dia após dia. Há sempre algo novo da parte de Deus para a tua vida, mas isso só se adquire através, sabe do quê? Da praticidade do seu relacionamento pessoal com Cristo. Porque quem não toma posse da vida eterna, ele vive um relacionamento contratual. Existe diferença entre relacionamento contratual e relacionamento pessoal. Sabe qual é? Sabe qual é o relacionamento contratual? É aquele assim, ó. Enquanto tudo está dando certo, Deus é comigo. Enquanto tudo vai bem, Deus é bom. Deus é fiel. Deus é bom em todo tempo, Deus é bom. Está dando tudo certo, maravilha, glória a Deus. Aí a coisa começa a dar errado. O sangue de Jesus tem poder. Eu estou em pecado, alguma coisa está errada. Não é possível, Senhor Jesus. O que está acontecendo? Onde foi que eu errei? O que eu fiz? Alguém está falando mal de mim? Alguém jogou praga? Não sei o quê. Maravilha, irmão. O relacionamento pessoal com Cristo não te impede nem te isenta de sofrer dificuldades nessa vida presente. No mundo tereis. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Tem crente que vive debaixo. Tem crente, meu irmão, que é igual aquele galinho de temperatura. Você já viu quem é? Eu acho que nem existe mais isso. Eita Jesus. Ai da glória, me liberta disso agora. Quem conhece galinho de temperatura aqui? Galinho climático. O tempo está calor, fica de uma cor, né? Vai esfriando, vai ficando de outra, não é assim? Jesus, eu fui profundo agora. Mas tem crente que ainda tem. A avó da Esther tem. Entreguei. Mas, irmão, tem crente que é assim, é galinho de temperatura. Quando tudo está bem, está com sorrisão, glória a Deus, vem para a igreja, Deus é fiel. Some da igreja, desaparece, o pastor vai visitar. O que está acontecendo, irmão? Pastor, fui lá no último culto, o irmão olhou para minha cara com a cara feia, não me deu glória, não deu para o Senhor. O outro olhou para mim, me olhou de cima e embaixo, não dá. Mas que é isso? Depende do clima para você estar debaixo da unção de Deus. Não, meu irmão, não seja galinho de temperatura, não. Seja a águia, seja sempre por cima. Oh, glória a Deus! Onde Deus está nas alturas. E eu encerro dizendo o seguinte: tomar posse da vida eterna é apropriar-se das riquezas da graça. Apropriar-se das riquezas da graça é entender que mesmo você, já sendo salvo em Cristo Jesus, tem a promessa de vida eterna, a promessa do porvir, mas ainda tem muita coisa para desfrutar aqui enquanto você está presente. Sabe o que é isso? É as bênçãos provenientes da salvação. Bênçãos provenientes da salvação. E que bênçãos são essas provenientes da salvação? São riquezas da graça que Deus proporciona a qualquer crente que se dispõe a viver um relacionamento pessoal com Ele. É por isso que você às vezes não entende, porque tem gente que se converte ontem, chega hoje, prega, louva, canta, é usado, profetiza e cura, e você continua uma estátua, uma múmia parada no lugar. Porque Deus quer que vivamos em novidade de vida. Seja sempre melhor do que você foi ontem. Procure melhorar. Porque eu encerro dizendo o seguinte: pastor, tem muito crente. O crente que não... Eu ouvi isso de um pastor. Eu fiquei preocupado quando eu ouvi a primeira vez. Confesso a vocês, fiquei um pouco escandalizado. Mas depois eu tive que concordar com esse pastor. Tive que concordar. Porque aí o Espírito Santo me trouxe à memória situações que eu vivenciei e disse que é verdade o que ele está dizendo. Você sabia que o evangelho para o crente... Aí eu entendi, agora eu digo isso aqui. Para o crente que não toma posse da vida eterna, que não vive as riquezas da graça, o evangelho não fez bem para ele, o evangelho fez mal. Sabia disso? Tem gente que depois que passou a ser crente ficou pior do que era antes. Você quer ver um exemplo? Ele deu esse exemplo. Tem crente que quando pessoas que agora passam a ser crente, ele deixa de falar com a família, não participa de mais nenhuma reunião, não fala mais com os amigos, esquece de todo mundo que te ajudou. Porque agora eu sou crente.
Então esse evangelho não está sendo bom para ele. Esse evangelho está sendo mal. Porque o evangelho não me deve afastar das pessoas. Eu tenho que trazer essas pessoas para perto do evangelho que eu fui alcançado. Tem gente que é assim. Tem gente que passa a ser crente, agora ele acha que viver em santidade é ficar com a boca fechada o tempo todo. Não, mas um negócio de brincadeirinha, você pode de crente carnal. Ei, pastor é bem agitado, pastor gosta de Cristo, sangue de Jesus tem poder. Né? Santidade, meu irmão, não é cara feia. Santidade não é roupa. Santidade não é falar grosso. Santidade não é idade, não é tempo. Santidade é relacionamento com Deus, é separação, é maturidade espiritual. É vida plena para Deus. E a vida com Deus não te afasta das pessoas. É você que tem que trazer as pessoas para si. Eu tenho um exemplo aqui de algo que aconteceu comigo. Eu cheguei em determinada região que na esquina da onde morava tinha uma casa de umbanda. E o pai daquela casa de umbanda, todas as vezes que me via na porta da casa dele, eu passava por ele e dava bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Tudo bem? Vai bem? Sempre fiz isso. Um dia, o Espírito Santo falou para mim: filho, agora você não vai dar bom dia, não vai dar boa tarde, nem boa noite. O senhor disse: mas como assim, senhor? Não, você vai entrar lá dentro da casa de umbanda e vai falar para ele que eu amo ele e tenho uma obra na vida dele. Glória a Deus. Aí lá vai eu. Entrei dentro da casa de umbanda, demônios para todos os lados, todo jeito, de toda cor, de toda forma. Eu olhei, comecei a orar em espírito, dizendo: Senhor, me guarda, me cobre com teu sangue. Um clima pesado, a tensão, a ação maligna ali. Empresárias milionárias sendo consultadas por ele ali. Aí quando eu cheguei, uma senhora veio até a mim e disse: pois não, jovem, tudo bem? Eu disse: tudo bem. O senhor quer uma consulta? Eu disse: não quero consulta. Eu vim falar com o proprietário desse local. Ele está numa consulta. O senhor espera? Eu disse: espero. Fiquei 10 minutos em oração e aquele peso, aquele embate, aquele combate espiritual. Sabe o que aconteceu? Passou os 10 minutos, ele veio com um sorriso no rosto: você, tudo bem? Como é que vai? Você me deu a mão. Tudo bem. Eu disse para ele: melhor agora porque eu estou aqui. Ele disse: opa, como assim? Ele sabe que eu sou crente. Eu disse: como assim? Eu disse: não, estou aqui. Estou aqui porque eu vim aqui falar algo da parte de Deus para a sua vida. Aí ele recuou um pouco, sentou. Aí ele disse assim: é? Disse: é. Deus mandou dizer que Ele te ama e tem uma grande obra para realizar na sua vida. Esse homem se desfigurou na hora, baixou o rosto, as lágrimas veio e disse assim: olha, você está sendo o primeiro crente a entrar aqui e falar comigo. Aí sabe o que ele disse? Ele disse assim para mim: sabe o que acontece? Tem uma irmã da sua igreja, olha isso. Tem uma irmã da sua igreja que ela comia dentro desse terreiro. Eu sustentei ela. Hoje ela passa por mim e vira a cara. Nem bom dia dá para mim. Eu penso comigo: ser crente desse jeito igual ela, prefiro continuar sendo o que eu sou. Eu tive que ouvir isso. E não era mentira o que ele estava dizendo. Era um fato. Eu sabia quem era. Eu conhecia essa irmã. Essa irmã realmente saiu daquele terreiro de umbanda. Viveu com ele anos. Ele sustentou ela. E ela nunca mais, depois se converteu, falou com ele. Mas eu entrei ali, debaixo da graça de Deus, debaixo da unção de Deus, e disse para ele: disse, olha, você pode se decepcionar com ela, você pode se decepcionar comigo, mas com Jesus você não se decepciona. Jesus é fiel, Ele te ama, Ele é teu amigo, Ele é teu companheiro, Ele tem perdão, Ele tem restauração, Ele tem vida para a tua vida. Graças a Deus, obrigado. E aí, meu irmão, eu resumo dizendo o seguinte: o Evangelho não é para nos fazer afastar, é para nos trazer mais perto daqueles que precisam da graça de Deus. Mas para isso tem que tomar posse da vida eterna. Toma posse da vida eterna, mantenha firme e anuncie aonde quer que você for e diga que vale a pena ser crente. Vale a pena ser crente. Quantos querem tomar posse da vida eterna? Fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Tomar posse da vida eterna é viver a suficiência que é em Cristo Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu encerro essa etapa dizendo assim: Jesus é suficiente. Não precisamos de mais nada. Não precisamos de mais nada. Jesus é suficiente.
Às vezes a gente fala isso com os lábios, mas na prática a gente nega. Porque na hora do vamos ver, a gente vai recorrer aos homens, vai recorrer aos recursos, vai recorrer aos meios. Jesus é suficiente para mudar a história da nossa vida e da vida de quem quer que seja. O Evangelho é simples, mas é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É simples, mas é poder de Deus. Há poder no nome de Jesus para as cadeias quebrarem. Glória a Deus. Sobre a tua vida não vale encantamento. Estenda as suas mãos aos céus. Eu vou orar por você. E essa oração eu vou dizer o seguinte: tu estás blindado pelo Senhor. Tu estás guardado debaixo da presença do Onipotente. Tu estás coberto pela sombra do Altíssimo. Não algum chegará a tua tenda. Se você hoje tomar posse da vida eterna, vivenciar aquilo que Deus tem proporcionado para a tua vida, escreva o que eu vou dizer como profeta: a partir de hoje a tua vida não serás mais a mesma. Não espere o congresso, não espere o grande movimento, não espere o grande pregador, não espere o grande cantor, não espere o grande profeta. Espere na palavra que vem do alto, que vem de Deus para a tua vida. Essa palavra é poder, poder para te libertar desses maus pensamentos, poder para te libertar desses maus sentimentos, poder para te libertar das injúrias, das calúnias, das perseguições, poder para te libertar das acusações. Pode te acusar o que quiser, nenhuma condenação há para aqueles que vivem em Cristo Jesus. Você está de vestes brancas. Você está de vestes brancas, lavada no sangue do Cordeiro, que foi morto, reviveu e vive para todo sempre. Tu estás debaixo do sangue do Cordeiro. Teu nome está